Vamos começar nosso culto, né? Em oração ao nosso Senhor. Irei fazer alguma oração introdutória, invocando as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Pai, queremos, ó Deus, nesta noite te glorificar e te exaltar. E estamos aqui, Deus, para render graças ao Senhor. E Deus, nós estamos aqui, Senhor, porque somos dependentes do Senhor e carecemos, ó Deus, do teu perdão. Por isso, nessa noite, Deus, perdoa os nossos pecados. Nós não somos melhores do que ninguém, mas somos dependentes do Senhor. Deus. Temos falhas, mas estamos aqui, Deus, para que a tua palavra seja ministrada e que o teu nome seja glorificado. Senhor, fique à vontade no meio de nós e que o teu nome seja glorificado. Agradecemos por cada vida que se encontra aqui e, ó Deus, em nome de Jesus, ainda os que irão chegar, que o Senhor possa trazer em segurança. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos cantar o hino 44, Louvores ao Senhor. Louvemos ao Senhor, ao Pai da eternidade, que mostra tanto amor à pobre humanidade. Seu Filho aqui sofreu por nossa redenção, e com o Pai nos deu bendita comunhão. Amém. Nós iremos nessa noite falar sobre o Salmo 112. Abra sua Bíblia, no livro de Salmo 112. Salmo 112 diz assim a palavra de Deus: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz dos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, e ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemorizar de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui, dá aos pobres a sua justiça. Permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Então, esse Salmo 112, ele está falando, ele trata, de um servo de Deus. Ele está tratando desse servo de Deus. E ele reconhece, que a obra e o caráter deste homem piedoso. E ele está demonstrando um caminho de vida de um homem justo, em contraste com um homem perverso. Então, nós percebemos que hoje em dia existem homens que vão usar meios a quais não são lícitos a se tomarem, como eles irão fraudar, eles serão injustos, eles irão dar prejuízo em pessoas, e tudo por quê? Porque esse homem é perverso. Então, esse texto, do Salmo 112, ele vai mostrar que esse homem que é temente ao Senhor, ele existe algumas qualidades do homem que teme ao Senhor. Olha, o homem que teme ao Senhor, ele é justo, ele é rico,
ele tem prosperidade, ele é benigno, ele é misericordioso, ele sempre será lembrado, né, a sua memória eterna, o seu coração é bem firme no Senhor, ele distribui dons. Então, essa é a característica do homem que teme ao Senhor, que busca ao Senhor. Essa é uma característica. E aí, esse Salmo 112, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte que nós iremos ver, ele fala sobre as bênçãos, né, do temor do Senhor. Então, o salmista, ele começa dizendo aleluia, ou seja, ele está clamando, ele está chamando ao povo a louvar a Deus. E ele vai dizer assim: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz dos seus mandamentos. Ou seja, esse homem que está falando aqui é um homem que ama a palavra de Deus. Ele é fascinado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus o fascina e o atrai de tal forma que ele busca o Senhor, que ele teme ao Senhor. E ao ele buscar ao Senhor, ele se torna um adorador. Então, que nós, primeira coisa, venhamos debruçar sobre a palavra de Deus e nos tornemos um adorador. E por ele ser um adorador, ele vai sobrepondo sobre todas as fascinações que a carne pode trazer sobre o homem. Ou seja, esse fascínio da carne é o que? A natureza do homem. A natureza do homem é pecaminosa. E quantas coisas nos fascinam? Quantas coisas existem na terra que estão nos fascinando? Mas se nós voltarmos pela palavra de Deus, nós iremos resistir àquilo que muitas das vezes na palavra de Deus é errado. Então, na lei de Deus, o homem ele se deleita, e por ele estar de tal forma com essa intimidade, que ele tem prazer, e tudo que esse homem ele faz é de uma forma tranquila, de uma forma tão obediente e voluntária, tudo que esse homem ele faz. E aí, a segunda parte, né, da divisão desse texto, ele vai do versículo 2 ao versículo 9, e nós vamos ver agora do versículo 2 e 3, e vai falar, né, sobre a descrição desse justo, do versículo 2 ao versículo 9. Então, versículo 2 e versículo 3. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoado a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Então agora o salmista ele começa a enumerar evidências da benignidade de Deus, que concede não só para esse homem, esse adorador, mas ele expande por toda a sua posteridade, para todos os seus, mostrando que essa fidelidade de Deus, a sua aliança, garante a continuidade do seu povo. E aí nós vemos que a prosperidade, ela não é só simplesmente em bens materiais, né? Ou seja, prosperidade também, riqueza, é muitas das vezes falta de necessidade. Não é como muitas pessoas querem ter por ter, né, um acumulado de dinheiro sem propósito algum. Mas a prosperidade aqui também, ela tem a ver com termos morais e espirituais, ao ponto desse homem ser um instrumento de bem para outras pessoas. Essa é a finalidade da riqueza que deve existir. Então, ele também mostra que esse justo, né, ele se satisfaz em criar os seus filhos na presença, em torno desse Deus. E ele contenta em viver uma vida modesta, né, moderada. E aí, essa justiça, ela permanece para sempre, do justo. Porém, do perverso, por ele ser um homem que ele usa meios não lícitos, né, o ímpio, ele vai durar por um certo tempo. Ele acumula um certo tipo de riqueza, mas contudo ele não vai desfrutar dessa riqueza. Por quê? Porque o próprio Deus para essa pessoa. Um exemplo que nós podemos ver no finalzinho do ano passado, um prefeito, ou não sei se era um vereador da cidade, ele foi morto e ele estava envolvido com Caixa 2, com obras superfaturadas. Ou seja, alguém foi lá e matou esse homem.
por mais que Deus é contra tirar a vida de alguém, mas Deus está por trás dessa situação, porque Ele permitiu que isso acontecesse. Então, o perverso, por mais que ele se tente acumular riquezas, ele não irá usufruir de tudo isso. A gente pode ver os políticos de hoje em dia, né? E aí no versículo 4 ele vai dizer assim: o justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Em momentos de tribulação, Deus ele vai levantar, né, e vai usar a sua luz aqui para socorrer essas pessoas. E aí nós podemos ver Isaías capítulo 60, versículo 1 diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Ou seja, Isaías está dizendo que o povo de Israel, ele está envergonhado, ele está enfraquecido, mas por mais que eles estejam enfraquecidos, o Senhor vai encontrar essas pessoas, e Ele ir de encontro a essas pessoas, Ele leva a sua luz, e quando Ele faz com que a sua luz resplandeça, é no sentido seguinte: olha, o Senhor chegou e trouxe salvação. Esse Deus, ao se encontrar com Ele, você encontra com alegria. Este homem, ele se levanta, né? Agora mostrando esse homem justo, esse servo de Deus, ao ele se levantar num lugar, num ambiente escuro, ele como a luz, ele reflete sobre esses homens que estão necessitados, e esses homens até mesmo se tornam retos, mostrando que esse servo, ele é benigno, ele é misericordioso, ele é justo. É uma comparação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo é muito mais do que isso. E aí, esse homem justo, ele é um homem piedoso, e ele tem um pouco das características de Deus. E por que ele tem essas características de Deus? Porque ele teme ao Senhor, porque ele se dobra sobre os mandamentos de Deus. Então vamos lendo a palavra, vamos ter um encontro com a palavra, e automaticamente nós vamos ver, enxergamos na Bíblia como nós devemos nos comportar. Então esse homem, ele está se comportando conforme a lei. Então, quando nós recebemos a misericórdia de Deus, assim como esse homem recebe a misericórdia de Deus, ele também distribui a misericórdia sobre essas pessoas necessitadas. Então, ele demonstra compaixão ao seu semelhante. E aí no versículo 5 ele vai dizer assim: ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Fica visível agora a bondade desse homem próspero ainda por cima. É um ato de ser generoso e oferecer espontaneamente. Ele está simplesmente ajudando os necessitados. Alguém que ele se coloca nessa disposição em ajudar. E esse homem, ele é tão honesto, ele é um homem honesto, temente ao Senhor, que ele se prontifica imediatamente a ajudar as pessoas. E nisso ele se torna imitador de Deus. Assim como nós devemos ser assim. Nós temos que buscar a melhor forma possível de imitarmos o nosso Mestre, Jesus Cristo. E aí nós vemos que Jesus, ele se compadecia das pessoas. Por quê? Porque ele se colocava no lugar das pessoas. A enfermidade das pessoas comovia Jesus. E Jesus, ele se prontificava a ajudar essas pessoas, trazer essas pessoas de volta ao aprisco. Essa era a finalidade, e esse homem, através dos mandamentos de Deus, ele consegue fazer essas coisas. Não pela sua ajuda, mas pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus sobre a sua vida. E aí no versículo 6 ele vai dizer assim: não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Deus sustenta, o compassivo e o amável. Porém, se algo mudar na vida deste homem, drasticamente, ou seja, ele, por mais que isso venha mudar, ele vai se tornar uma pessoa inabalável, ele vai permanecer firme, ele vai permanecer inabalável.
E por mais que o justo às vezes sinta os problemas da vida, e muitas das vezes o problema parece que vai fazer com que nós venhamos naufragar, né? Por causa desse peso, né? Às vezes nós temos perdas na nossa vida, às vezes nós temos alguma desgraça que vem sobre nós, alguma destruição, alguma catástrofe, mas nós temos que ter entendimento que por mais que isso aconteça, a nossa confiança tem que estar em Deus, a nossa confiança tem que permanecer em Deus. E esse homem justo, ele está permanecendo em Deus porque ele teme ao Senhor, porque ele confia no Senhor. E por ele confiar, ele tem todo o entendimento, né? Com paciência, que Deus ele sabe que ele irá, com a força de Deus, com a ajuda de Deus, ele irá superar todas essas adversidades. Então, e no caso que se acontecer que ele chegue a óbito, ele venha a morrer, ele sempre será lembrado. Versículo 7 vai dizer assim: não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Muitas coisas podem desandar, né, na vida de um homem justo, de um homem rico, igual no caso desse homem rico e próspero aqui, né? Mas ele não irá se perturbar, ele não vai ficar perturbado. Por quê? Porque mesmo que houver notícias ruins, notícias de ameaça sobre a sua vida, a sua confiança foi posta no Senhor. E por ele pôr a sua confiança no Senhor, constantemente esse homem estará invocando ao Senhor. E isso fica de um exemplo para nós, que muitas das vezes quando a tristeza nos abate, a primeira coisa que nós às vezes deixamos de fazer é de buscar ao Senhor. Então, que uma lição para nós nesta noite é que, em meio às dificuldades, às tragédias que acontecem na nossa vida, busquemos ao Senhor, venhamos ter o entendimento que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, esse homem confia no Senhor, diferente do incrédulo. O incrédulo, ele treme só de receber uma notícia pequena, uma notícia ruim. E aí, eu lembro que uma pessoa, às vezes, ela colocava a sua vida em cima do horóscopo. Aquilo que o horóscopo estava falando, ele confiava. Se dissesse para ele, está falando que hoje você vai sofrer uma perda, essa pessoa ficava descontrolada. Por quê? Porque a confiança dele estava simplesmente num papel, numa previsão de um homem. Então, a razão de muitas das vezes essas pessoas ficarem desesperadas quando a coisa não lhe convém, né? Por quê? Porque essas pessoas, esses incrédulos, essas pessoas perversas, elas estão em constante agitação da sua vida, mas porque eles também não temem ao Senhor, eles não confiam no Senhor, eles não têm confiança no Senhor. E o que é prometido para nós, diferente dessas igrejas que eles ficam espalhando aí, é o quê? É que tudo irá bem sobre a sua vida, que Deus tem prosperidade, que Deus irá cumprir a promessa sobre a sua vida, que você terá carro, você terá uma esposa, você vai ter uma conta bancária gorda, mas isso não é o Evangelho. O Evangelho é diferente, é de mostrar para as pessoas em confiar no Senhor, saber quem é o Senhor, o plano de redenção que foi através de Jesus Cristo nos deu. Então, por mais que venham notícias ruins, né, a promessa de Deus é que notícias boas e notícias ruins virão sobre a nossa vida, mas que o nosso coração esteja firme, esteja estabelecido no Senhor. Isso esteja principalmente apoiado em Deus, porque se estivermos apoiados em Deus, nada irá fazer com que nós venhamos ser abalados. Versículo 8, ele vai dizer assim: o seu coração bem firmado não teme até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. É possível que tais notícias, então tragam tristeza sobre a nossa vida, mas esse homem justo, ele permanece firme nas adversidades. A resposta a essas tais adversidades é se posicionar do lado de Deus. Provações, adversidades haverá sobre a nossa vida,
mas a confiança depositada no nosso Deus é o principal. E esse Deus, ele irá nos capacitar. Se o problema veio, se a dificuldade veio, é porque Deus sabe qual é a nossa capacidade em resistir todas essas coisas. Então Ele vai nos capacitar, elevar-nos acima de todas as preocupações que a vida muitas das vezes nos dá de presente, mas que venhamos ter confiança nesse Deus, porque Ele irá nos conduzir à vitória. Versículo 9, ele vai dizer assim: distribui, dá aos pobres a sua justiça, distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. Agora esse versículo 9, ele faz um reforço do versículo 5, porque ele vai dizer assim, ó: ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele está fazendo mais um complemento desse versículo 5. E o versículo 9, ele está mostrando que esse homem, ele não é um homem avarento, ou seja, um homem obcecado em adquirir alguma coisa. Mas os versículos 3, 5 e 6, eles estão e o 9, eles estão todos interligados. O 3, o 5 e o 9, ele vai se ligar no versículo 6, que é, vamos dizer assim, a parte principal aonde que o autor desse texto quis dizer é o seguinte: olha, não será jamais abalado, será tido em memória, ou seja, aquele que é tido em memória, ele permanece para sempre. Versículo 3 disse isso, o versículo 9 disse sobre isso. Então tudo está ligado. Tudo está ligado por quê? Porque o justo está pronto para distribuir de forma longânima, corajosa. Da mesma forma que o homem sai ao campo para semear, esse homem justo, ele faz a mesma coisa. Quando alguém vai semear, ele não fica pegando uma sementinha e colocando. Ele pega um pouquinho e distribui na terra, pega mais um pouquinho e distribui na terra. Esse homem justo aqui, é da mesma forma. Da forma que ele distribui, ele satisfaz aos necessitados, ele satisfaz os pobres. Deus, por ele ter essas atitudes de um homem que tem prosperidade e riqueza, benigno, misericordioso, que é confiante no Senhor, que é temente ao Senhor, o Senhor dia após dia vai depositando mais e mais sobre a vida desse homem. E a finalidade da riqueza é essa. Se nós queremos adquirir riqueza, é para que nós possamos ajudar outras pessoas. E muitas pessoas não têm essa capacidade. Dentro da igreja, muitas pessoas elas querem se enriquecer, mas ela não tem esse tipo de capacidade como esse homem justo. O dinheiro será a perdição para essa pessoa. Por isso que muitas das vezes Deus não permite que essa pessoa venha se enriquecer, porque ela irá se veredar pelo caminho da perdição. E Deus não quer isso para nossas vidas. E aí, a terceira parte desse texto, agora ele vai fazer um contraste com o justo. Agora é o contraste, é o perverso que está em ação. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Ou seja, esse homem perverso aqui é um homem de coração endurecido, é um homem que estimula, incita a inveja, ele é consumido pouco a pouco pela sua ira. Então o salmista, ele termina esse versículo e nos convida a uma reflexão sobre esse homem perverso. Demonstra que esse homem é um homem amargo, fútil, e a sua vida é uma vida de quem não teme ao Senhor, de quem não busca ao Senhor. Um quadro reverso, não tem como ser mudado. Um homem furioso que se ira com justos o ódio, ou seja, o domínio do pecado veio sobre a sua vida e o consumiu. Faltando as bênçãos de Deus, ele irá perecer completamente, diferente do justo, no versículo 6, que vai dizer que será tido em memória eterna. E um exemplo que nós podemos usar é o livro de 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 20, que diz assim:
Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Jeorão, um rei que houve sobre Israel, filho de Josafá, um homem que temia ao Senhor. Agora o seu filho, ele é um homem que ninguém vai sentir saudade dele. Ninguém sentiu saudade dele, por quê? Porque ele matou seus próprios irmãos. Olha que tragédia. Esse homem, ele casou com a filha de Acabe, que é um homem que trouxe vergonha sobre a nação de Israel, né? Por mais que estava no reino do norte, mas esse homem trouxe uma devastação sobre aquele povo. Ele era um homem, esse Jeorão, ele foi um homem idólatra. Os seus filhos e as suas mulheres, elas foram raptadas pelos filisteus e dos arábios que estavam do lado da Etiópia, né? dos etíopes. E esse homem, quando ele morreu com uma enfermidade tão grande, que diz no versículo 19, e aumentando esse dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez aos seus pais. Ou seja, o povo não gostava desse homem, e a enfermidade foi consumindo ele de 2 anos. O próprio Deus colocou a enfermidade nesse homem. Então você veja que esse homem, ele foi esquecido, e o pior de tudo é que ele foi sepultado na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Ou seja, ele não teve nem essa honraria como rei, um homem que foi completamente esquecido. E aí nós vemos que esse homem perverso, ele nunca será contente, mas continuará sedento por algo a mais, né? Mas isso nunca irá satisfazer. A sua confiança é tão presunçosa, né? Ou seja, ele é tão soberbo quanto a sua avareza, né? Ou seja, apego ao dinheiro, às riquezas desse mundo, que ele é um homem limitado, partindo deste mundo, destituído de necessidades. Então, que nessa noite nós possamos ter esse entendimento. Por mais que nós estejamos passando no nosso país um momento de dificuldade, de problema, nós venhamos depositar a nossa fé no Senhor, venhamos buscar ao nosso Deus, que esse sim é um homem justo. Jesus Cristo é um homem justo. E como ele é um homem justo, foi através dos seus atos, que ele trouxe luz sobre a nossa vida. Foi através dos seus atos que ele trouxe salvação ao nosso favor. Por mais que nós sejamos pobres, miseráveis, e às vezes nós temos certas atitudes como esse homem perverso. Nós somos tomados pela ira, às vezes temos inveja de certas pessoas, mas por mais que nós estejamos passando por momentos de dificuldades, às vezes um problema dentro de casa, com a esposa ou com os filhos, ou por mais que a esposa esteja brigada com o marido, ou por mais que possa surgir algum caso de separação, ou possa surgir, igual no meu caso, o desemprego surgiu, mas que a nossa confiança esteja no Senhor Jesus Cristo, porque Ele irá fazer com que nós venhamos passar por essas adversidades, e seguros na mão do Senhor Jesus Cristo, confiando na Sua palavra, naquilo que Ele tem para nós, na Sua palavra, nós iremos conduzir a um caminho de triunfo, de vitória. E por mais que Deus possa nos enriquecer, a nossa maior riqueza não está aqui, a nossa maior riqueza está no céu, onde nós iremos habitar com o Senhor. Deus irá tirar todo o nosso pecado, e nós iremos entender todas as coisas, e estaremos lá para louvar, para engrandecer, assim como o salmista começou, dando um aleluia, convocando o povo a louvar a Deus. Nós estaremos lá no céu, louvando a Deus o tempo inteiro. Então,
venhamos ficar firmes, esperançosos que, por mais que estejamos num momento ruim, as coisas irão mudar, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Deus abençoe a vida de cada um. E agora nós iremos fazer algum momento de oração, né? E temos algumas pessoas que precisam do nosso socorro, da nossa ajuda. E nós temos que